No dia 14 de abril de 2024, ocorreu o primeiro exame nacional da magistratura, aí para o futuro magistrado, a futura magistrada. E mesmo depois de um dia longo aí, simulado, teve simulado hoje, correção, o início da correção dos simulados, eu vou deixar registrado aqui os assuntos cobrados, os assuntos que caíram em constitucional. Mas já aviso, dois avisos aqui aos amigos e amigas. Eu não irei comentar a finalidade do exame nacional. Certamente ele precisa de ajuste e sofrerá ajuste. Mas eu não vou comentar a finalidade, a busca pelo vocacionado, se foi atingido ou não nesse exame. Mas eu sei que certamente ajustes ocorrerão. O segundo aviso é, como se valendo do edital, percebemos uma interdisciplinariedade, não irei esgotar a fundamentação de algumas questões que caíram em constitucional, até porque caiu direito constitucional do trabalho, direito constitucional tributário, normas de processo penal constitucional. Então, até em respeito aos professores, não irei esgotar as fundamentações que daria para fazer em outras matérias. Ficarei somente na ótica constitucional. Tudo bem? Qualquer coisa, me manda uma mensagem. Isso aqui serve até para uma intuição dos próximos assuntos. Farei alguns comentários aqui e vamos direto aqui às questões cobradas. Vou compartilhar aqui. Peguei o modelo tipo 1, que caiu no Exame Nacional. Vamos lá. Aqui, a primeira questão, a questão sobre a acumulação de cargo público, né? A questão do Francisco. Vamos lá para a leitura e a gente vai direto para o gabarito e faz algumas anotações, alguns fundamentos. Francisco, servidor público titular do cargo efetivo de médico. Então, ele tem um cargo público de médico em município brasileiro. Submete-se a novo concurso público e é aprovado dentro do número de vagas oferecidas para o emprego de médico. Mais um cargo, ó. Em fundação pública estadual de saúde. Sabendo-se que há compatibilidade de horário, isso aqui é um requisito importantíssimo quanto à compatibilidade de horário. Para o exercício das duas funções sobre acumulação. Em tal hipótese, assinale a afirmativa correta. Farei algumas considerações aqui para a gente já ir direto para o gabarito. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, não. Acumulação de cargo público, em regra, é vedado. Não podemos já partir falando da exceção. O próprio artigo 37, inciso 16, fala: é vedada a acumulação de cargo público, exceto para uma outra informação. As hipóteses constitucionais de acumulação de cargo público, essas exceções, não estão esgotadas no 37, inciso 16. Tem a possibilidade para o magistrado e uma cadeira de magistério, membro do Ministério Público e uma cadeira de magistério, tem o militar, então não estão esgotados. E o servidor público que ele acaba exercendo um cargo eletivo, ele acaba sendo eleito. E aí é possível ele acumular, ele tem que se afastar. E o vereador e o prefeito, lá no artigo 38. Então, no 37, artigo 37, inciso 16, não estão esgotados. Um outro comentário, não vou ficar distrito somente ao que caiu, é para a gente buscar uma inspiração do que pode ser cobrado ainda. A banca FGV. Um outro detalhe que não podemos esquecer, essas regras também se aplicam para a administração indireta. O próprio inciso 17, logo em seguida, diz que se aplica para as autarquias, as fundações, que são as fundações públicas, e as estatais, as subsidiárias, as controladas direta e indiretamente também tem cobrança. Tem essa aplicação, a vedação e a exceção. 2 de professor, 2 da saúde, e as hipóteses que estão lá no inciso 16. Um detalhe, uma nova Constituição não precisa respeitar o direito adquirido. Eu estou comentando isso por quê? Porque antes da Constituição de 88, já ocorreu na nossa história da possibilidade de acumulação até 3 cargos públicos. Uma nova Constituição, que foi a de 88, só possibilitou excepcionalmente 2 cargos públicos. E quem tinha 3 cargos públicos, dava para se alegar direito adquirido? Não dá. Uma nova Constituição só respeita o direito adquirido se ela quiser, já que juridicamente ela é limitada. Aí caberia uma leitura aí de poder constituinte originário e as suas características. A gente sabe que uma nova lei precisa respeitar direito adquirido, uma emenda constitucional precisa respeitar direito adquirido. E uma nova Constituição, ela não está obrigada a respeitar direito adquirido, já que juridicamente ela é ilimitada. Vamos lá para o gabarito dessa questão. Então, sabendo-se que há compatibilidade de horário para o exercício das duas funções sobre a acumulação
Em tal hipótese, assinale a afirmativa correta. Aí ele traz aí os gabaritos, e ele já diz, é 2 da saúde, é profissão regulamentada, médico. Então, o que ele traz de ilícito, na verdade, aqui ele diz lícito, né? O que ele traz de ilícito já dá para eliminar. Aqui, ó, tá fora a letra D e tá fora a letra E. Na letra A, B e C, ele fala que é lícita. Só que aí vem uma questão. O teto remuneratório se aplica para o somatório ou para cada cargo? O Supremo já resolveu isso e, em sede de recurso extraordinário, afirmou, não só uma única vez, que aplica-se por cargo. Então, na letra A, quando ele diz assim, ó, é lícito, observando que o somatório das remunerações respectivas não poderá ultrapassar o limite máximo aplicável aos Estados membros, ele fala do somatório e não é o somatório. Na B, o mesmo erro. O gabarito já sobra para a letra C, que diz que é lícita, observando-se que o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um dos vínculos, é isso mesmo, e não ao somatório que é recebido. Vou tomar algumas notas aqui, ó. Vou colocar assim, ó. O teto deve ser computado. Deve ser computado em relação a cada cargo, isoladamente. A cada cargo, isoladamente. Beleza? Então, além do artigo 37, vou colocar aqui, ó, inciso 16, que fala lá que é vedado, exceto 2 de professor, 1 de professor técnico ou científico, 2 de profissionais da saúde, tem que ser profissão regulamentada. Está lá no inciso 16. Vou colocar aqui o artigo 37, inciso 17, que fala que se estende a autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ou seja, as integrantes da administração direta, suas subsidiárias e as sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. E de caneta vermelha, eu vou colocar aqui, ó, outras hipóteses. Vou recomendar aqui a leitura do artigo 38, inciso 3, que fala lá de um cargo de vereador e um de servidor público, compatibilidade de horário. Os militares, artigo 42, parágrafo 3º, que fala da preferência, da prevalência da atividade militar. Os membros do Poder Judiciário, uma de magistério, artigo 95, parágrafo único, inciso 1. Lembrando que é cargo público. E os membros do Ministério Público, 128, parágrafo 5º, inciso 2, todos da Constituição. Quando eu não falar de onde é, já presumam que é da Constituição. Beleza? Ótimo. Então, essa primeira questão aqui, gabarito ficou letra C, o teto remuneratório em relação a cada um deles. O julgamento do Supremo foi em sede de recurso extraordinário de número 602, 043 e recurso extraordinário 612, 975. Recurso extraordinário, logo é Supremo Tribunal Federal. Beleza. Gabarito letra C. Podemos ir para a próxima questão. Próxima questão fala do... Começa assim, o Tribunal de Contas Estadual. Essa questão é questão de execução de crédito, né? Sendo o município aí como prejudicado, né? Vamos lá. Tribunal de Contas Estadual realizou auditoria para verificar a regularidade e execução de obra pública em município, submetida à sua jurisdição. Em decorrência de achados relacionados a medições, a maior em etapas contratuais, a auditoria foi convertida em tomada de contas, culminando com a imputação de débito e a aplicação de multa. Decorrente de dano ao erário, aos agentes públicos municipais responsáveis pelas irregularidades, observando o devido processo legal. Considerando a situação hipotética acima, caso não ocorra
o adimplemento voluntário das condenações, a execução do crédito decorrente da imputação do débito e da aplicação de multa, caberá ao Supremo, já resolveu isso aqui, até definiu que no tema 642, o município prejudicado é legitimado, o município prejudicado é legitimado para a execução de crédito decorrente. Execução de crédito, eu vou colocar assim, em razão de danos causados ao erário municipal. Ao erário municipal. Beleza. O gabarito, a alternativa que diz isso é a alternativa letra B, que fala assim, ó, o município prejudicado em ambos os casos. Porque na pergunta ele diz assim, ó, considerando a situação hipotética acima, caso não ocorra o adimplemento voluntário das condenações, a execução do crédito decorrente da imputação de débito e da aplicação de multa caberá ao município prejudicado em ambos os casos. Aqui, eu vou recomendar, como um adicional, a leitura do artigo 31, leitura do artigo 31, e os parágrafos de primeiro, aí ao quarto ou ao quinto, vou dizer assim, e seus parágrafos? Acho que é o parágrafo quarto. Aqui. Parágrafos primeiro ao quarto. E, cuidado, meus amigos, deixa eu chamar aqui a imagem para mim. Farei um comentário mais abstrato e o comentário do próprio artigo 31, que eu recomendei a leitura dos 4 ou 5 parágrafos, 4 parágrafos. O quarto parágrafo até fala que é vedada a criação de Tribunal de Contas municipal. Farei um comentário abstrato e um mais próximo. Primeiro comentário. Tribunal de Contas definitivamente não integra a estrutura do Poder Judiciário. Isso é uma questão que se cair, isso é indiscutível, não integra definitivamente a estrutura do Poder Judiciário. Segundo comentário, comentário mais próximo. Existe Corte de Contas Estadual, existe Tribunal de Contas dos municípios, que se mantém como um órgão autônomo na órbita estadual. Ele não é municipal. Estado do Ceará, salvo engano, Estado do Pará tem. É um Tribunal de Contas dos municípios. Ele se mantém na órbita estadual. É dos municípios. Diferente da situação que tem Rio e São Paulo, que lá existe um Tribunal de Contas do município, que se mantém na órbita municipal. Por isso que o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição, diz que é vedado a criação de Tribunal de Contas do município. Beleza? Deixa esse comentário adicional aqui, faça a leitura do 31 e todos os parágrafos do artigo 31 da Constituição. Beleza? Vamos voltar aqui para a prova. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, eu até brinquei que foi a questão dos enunciados. Porque aqui, essa questão toda, a fundamentação, são em enunciados. Alguns com efeitos vinculantes, outros não. Vamos lá para a terceira questão. A respeito da cláusula constitucional do devido processo legal, se estivéssemos falando do direito irando bem, se o melhor município, estaríamos falando do due process of law, mas não estamos prontos para essa conversa. Vamos lá, vamos continuar. Em âmbito judicial e administrativo, assinale a afirmativa correta. Beleza. Na letra A ele diz assim, ó, viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa, do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. O Supremo já tem enunciado persuasivo que não viola, aqui ó, súmula, vou colocar assim, ó, súmula 704, é enunciado da súmula 704 do Supremo Tribunal Federal. Não viola as garantias do juiz natural, ampla defesa e contraditório. Letra A está fora do game. Vamos para a letra B. Letra B diz assim, ó, é inconstitucional, por violação à garantia da ampla defesa do devido processo legal, sanção aplicada em processo administrativo disciplinar,
no qual não tenha havido defesa técnica por advogado. Não é inconstitucional. Isso aqui tem súmula, ó, e vinculante. É a súmula vinculante número 5. E se é súmula vinculante, é óbvio, que é do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu fazer um breve comentário aqui para os senhores. O Supremo diz assim: não viola a Constituição a ausência de defesa técnica em processo administrativo disciplinar. Mas deixa eu ficar claro, porque o Supremo, ele às vezes edita a súmula vinculante pensando no caso concreto, mas a súmula tem efeito vinculante, vincula a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. Falo demais porque não vincula o próprio Supremo, nem a função legislativa. Ok. Com isso, o Supremo disse, não ofende a ausência de defesa técnica. Mas é no seguinte sentido: eu sou processado, processo administrativo disciplinar, eu não quero defesa técnica, eu não exijo defesa técnica, não levo, não constituo um advogado. É isso. Aí o PAD corre, eu sofro a penalidade e depois eu entro no judiciário pedindo a nulidade porque eu não tive defesa técnica. Não, isso não dá certo, essa estratégia não dá certo. O STJ até tinha dito outra coisa e 6 meses depois o Supremo editou a súmula vinculante de número 5, altamente caidora de prova. O que não pode é o processado, ele quer ser representado por advogado, ele quer nomear um advogado e a administração diz, ó, aqui não pode. Não. O processo administrativo disciplinar, o Supremo já falou que não ofende a Constituição quando não tem defesa técnica. Aí sim tem violação ao contraditório, ampla defesa e etc., violação à Constituição. Se o processado faz questão de ser assistido por advogado, ele tem direito. Agora, o que não pode é ele não querer ser assistido por advogado, não faz questão, não nomeia advogado, e depois ele pede a nulidade. É para isso que serve a súmula vinculante de número 5. Beleza, vamos voltar para a prova. Letra C. É constitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, compatibilizando-se com a garantia do devido processo legal e do acesso à justiça. Isso aqui está contrário ao que diz a súmula vinculante 28. E claro, se é súmula vinculante, isso ele já sabe. Então aqui, ó, é inconstitucional, é o que diz a súmula. Porque imagina, a administração pública, ela comete um erro. Ela errou, sei lá, um lançamento do IPTU. Aí ela exige, aí vai ser constitucional a exigência de depósito prévio para discutir a exigibilidade desse crédito, que foi oriundo de uma obrigação tributária principal. Súmula vinculante 28. Quem me conhece, meus amigos, sabe a importância que eu dou para as súmulas vinculantes. É o melhor custo-benefício do direito, é a leitura das súmulas vinculantes. Para o próximo exame, eu não tenho dúvida que vai cair súmula vinculante. E são poucas. Beleza? Letra D. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Redação irretocável da súmula vinculante 14. Súmula vinculante 14. E letra E, nos processos perante os tribunais de contas, assegura-se contraditório e ampla defesa. Opa! Até aí, perfeito. Quando a decisão puder resultar em impacto na esfera jurídica de terceiros, excetuada a apreciação das contas de governo por ser objeto de parecer prévio destituído de natureza. Isso aqui, ó, tá diferente do que foi afirmado na súmula vinculante número 3. O que está excetuado lá é a apreciação da legalidade do ato administrativo de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Beleza, essa exceção estabelecida lá na súmula vinculante. Até porque o ato de aposentadoria é um ato complexo, né? Já passou por outros crivos. Beleza, questão aqui 3, questão 3, a questão que eu chamei dos enunciados. Gabarito, letra D. Maravilha, vamos para a questão 4. Questão 4 é a questão que veda a participação
em licitação, né, de quem tem mandato eletivo. Vamos lá. Vamos fazer a leitura da questão 4. Após ampla mobilização da sociedade civil organizada, um grupo de vereadores do município Alfa, importante capital do país, apresentou o projeto de lei que resultou na Lei X, proibindo a participação de agentes detentores de mandato eletivo no âmbito do município em processos licitatórios organizados por esse ente federativo, bem como a celebração, ou a vedação, participação, celebração de contratos administrativos. Ora, meus amigos, isso está em desacordo ou isso está em harmonia com princípios constitucionais como moralidade, impessoalidade, princípio republicano? Isso está de acordo, isso está fortalecendo. Mas vamos lá, a essência aqui não foi tão somente isso. A medida, apesar de comemorada por considerável parcela da população, foi duramente criticada por alguns detentores de mandato eletivo que vinham participando de licitações e celebrando contratos administrativos com o município Alfa. Um desses agentes, ao ser desabilitado em processo licitatório, impetrou mandado de segurança perante o juiz de direito competente, ocasião em que requeriu que fosse reconhecido o seu direito de participar da licitação, em razão da inconstitucionalidade da Lei X. Então, se a gente sai de mandado de segurança, ele está ali, no caso concreto, tentando fazer o controle difuso. Com relação à decisão do juiz de direito, após apreciar o caso, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Nesse leading case reconhecido, correu até sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, quero fazer alguns comentários. Essa legislação foi entendida em consonância com a Constituição, mas eu quero ir mais próximo da fundamentação utilizada pelo Supremo. Normas gerais de licitação é de competência privativa da União legislar, artigo 22, inciso 27. Lá no artigo 30, precisamente no inciso 2, diz que o município pode suplementar a legislação federal e estadual, vírgula, no que couber. Nem tudo cabe, mas no que couber, suplemente. Então, foi reconhecida a constitucionalidade da competência suplementar do município nesse caso. Nesse caso, foi até o município de Minas Gerais, não vou me arriscar aqui no nome, que pode ser que eu cometa um erro, mas foi o município mineiro, que editou a norma vedando a participação de quem exerce mandato eletivo no município e também vedando nepotismo e licitação. Como assim? Parentesco. Cônjuge, parente, consanguíneo, afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau de participar de licitação e de celebrar contratos com a administração lá municipal. O Supremo disse que isso é constitucional. O município está no exercício de uma competência legislativa suplementar. O Supremo até já tinha se manifestado, mas não com essa fundamentação, em uma determinada ADI, que o nome eu não vou lembrar. Mas esse recurso extraordinário foi 910.552, salvo engano, os senhores podem dar um Google aí, procurar o julgado, para ler o acórdão e ganhar mais envergadura aí nessa situação. Beleza? Quanto ao município, eu gosto sempre de conjugar o artigo 30, inciso 1 e 2. Porque o inciso 1 fala de interesse local. Pô, e o que é interesse local? Daria para fazer tanto comentário, né? E o inciso 2, suplementar, no que couber, a legislação estadual e federal. E se eu tivesse que recomendar a leitura de uma súmula vinculante, eu recomendaria a leitura da súmula vinculante 38. Vamos voltar aqui para o caso. Partindo para as alternativas, na letra B, encontramos o seguinte, a letra B é o X da questão. Trata-se de exercício de competência legislativa suplementar, ó, na letra A ele usa a palavra privativa. Logo, a lei número X, não destoando das demais normas afetas, a temática é constitucional. Perfeito. Vou colocar aqui, ó, o recurso extraordinário 910.552, foi da relatoria da ministra Carmen Lúcia. O Supremo já tinha se manifestado antes disso em sede de ADI, mas não com essa fundamentação. Vou recomendar aqui também o artigo 22, inciso 27, que fala que normas gerais de licitação de competência privativa da União legislar, normas gerais. Norma específica, quem conhece as suas necessidades, as suas peculiaridades, por exemplo, é o município. Isso não retira a competência suplementar de Estado, do DF e do município. A ADI, que o Supremo já tinha julgado, eu não recordo o número, foi falando da competência suplementar dos Estados sobre normas de licitação. E até, meus amigos, a lei de licitação, eu vou colocar aqui, ó, não vou lembrar o artigo, claro, mas a lei de licitação, a lei
14.133, ela trata do princípio da impessoalidade, né? Ela trata do princípio da impessoalidade. Recomendo também artigo 30. Eu falei do artigo 30, inciso 2, mas faça a leitura do artigo 30 todo. Ele é excelente. O inciso 8º, faça a leitura do inciso 8º e vá para a súmula vinculante 38. Faça isso. Súmula vinculante 38. Vale a pena. E nepotismo, que também foi tratado lá pelo município, só que foi a vedação nepotismo em licitação. A poderosa súmula vinculante 13. Cai tanto em constitucional quanto em administrativo. Beleza, vedaria até o 3º grau em linha reta ou colateral, consanguíneo, afinidade, etc. Questão 4, gabarito, letra B. Vamos para a próxima questão, questão 5. Na tela, a questão 5. Questão 5 diz o seguinte: em razão das acentuadas divergências existentes entre os integrantes do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, transcorreu, em autos, o prazo para o encaminhamento da proposta orçamentária anual dessa estrutura de poder, referente ao exercício financeiro seguinte. Então, eles mandam a proposta para o Poder Executivo, que vai juntar todas as propostas de todos os poderes, de todos os órgãos autônomos, para poder elaborar por exemplo, o projeto de lei orçamentária anual, o projeto de lei de diretriz orçamentária e, em outra temática, o projeto de plano plurianual. Beleza? A proposta somente veio a ser aprovada uma semana depois. Ora, mas já transcorreu o prazo, né? Esse estado de coisas suscitou debate, considerando a teologia das normas constitucionais que assegura a autonomia do Poder Judiciário. Ora, o Poder Judiciário tem autonomia, autonomia funcional, autonomia administrativa, autonomia quanto ao seu orçamento, né, autonomia orçamentária, mas existe prazo para o envio da proposta. Em relação às consequências desse atraso, na perspectiva do ciclo orçamentário, em situação dessa natureza, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Aqui a letra C diz o seguinte: ó, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados conforme os limites estabelecidos em lei de diretriz orçamentária, serão utilizados pelo órgão competente para fins de consolidação. Esse é o X da questão. Essa questão dá para responder um artigo 99. Eu vou recomendar o 99 e seus parágrafos. Vou deixar assim, ó. Faça a leitura do 99 todo, o artigo 99 todo. Como uma fundamentação adicional, eu vou colocar aqui, ó, o artigo 165. Artigo 165 da Constituição, que diz que a iniciativa ela é reservada ao chefe do Poder Executivo. E aqui a gente precisa trazer a luz da simetria. Deixa eu chamar a imagem para mim. Os poderes encaminharão ao chefe do Poder Executivo respectivo. Por que respectivo? Por ente federado. O presidente da República é quem detém a iniciativa no âmbito da União, isso envolvendo todos os poderes e todos os órgãos autônomos. Logo, simetricamente, que foi o que eu quis dizer à luz da simetria, o governador no âmbito estadual e o prefeito no âmbito municipal. Esses instrumentos, eu vou dizer assim, o orçamento é por ente, não é por poder. Uma das alternativas, ela diz assim, ó, caberá ao Poder Judiciário encaminhar diretamente para o órgão legislativo, e não. A iniciativa é do chefe do Poder Executivo. Tanto que se a proposta for além do que foi definido nas diretrizes orçamentárias, ele procederá aos reajustes necessários. Faça a leitura do 99 todo, tá? Que já começa ali fortalecendo, assegurando, fundamentando a autonomia do Poder Judiciário. Vamos lá para as questões. Logo, essa questão ficou gabarito letra C. Beleza? Olha aqui a letra D que eu falei, ó. Presidente do Tribunal de Justiça, até o início da apreciação, projeto de lei orçamentária anual pela comissão competente, poderá encaminhar a proposta ao Poder Legislativo. Não, não vai encaminhar a proposta ao Poder Legislativo, não. Beleza? Como argumento adicional, não falando do orçamento, mas sim de iniciativa de lei, vou trocar a cor da caneta aqui, porque é argumento adicional, não está distrito essa questão. Eu vou recomendar aqui a leitura do artigo 93. Artigo 93. O caput que eu estou fazendo referência, mas leia o 93 todo.
É um chama, é um doce para cair no Exame Nacional da Magistratura. E a iniciativa de lei é assegurada lá no artigo 96, precisamente no inciso 2. Também vale a pena ler o 96 todo, mas aqui eu estou falando de iniciativa de lei, ok? Estou adstrito à iniciativa de lei. Aqui sim será encaminhado diretamente ao Poder Legislativo, diferente da proposta orçamentária que será encaminhada para o chefe do Poder Executivo respectivo. Beleza, questão 5, gabarito letra C. Vamos para a questão 6. Questão 6 na tela. Vamos lá. A questão 6 é a que fala da taxa de combate a incêndio. Vamos fazer a leitura aqui, ó. O município Alfa instituiu taxa municipal. Sabemos que taxa é um tributo de competência comum, então taxa é tributo de competência comum. Ou seja, pode ter taxa federal, taxa estadual, taxa municipal, taxa distrital, mas para serviço público específico e divisível. É o que está lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição. Tem que ser serviço público específico e divisível. Se não preencher esses dois requisitos, não pode ser remunerado mediante taxa. Vamos continuar na leitura. De combate a incêndio. Opa! Combate a incêndio, o Supremo já disse que isso está inserido nas normas de segurança pública. É específico em face do gênero segurança pública. De modo a auxiliar no custeio das atividades da Defesa Civil Municipal. Contudo, o Estado beta, em que estava situado o município Alfa, também cobrava taxa. Também cobrava taxa estadual de combate a incêndio, voltada a custear as atividades do seu corpo de bombeiro militar. Sobre essa situação de cobrança à luz da jurisprudência dominante do STF sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Vou já fazer a seguinte anotação aqui. No tema, olha aqui, ó, o Supremo definiu no tema 16 que a segurança pública é presente. A prevenção e o combate a incêndio. Ok? Então, posso concluir que é inconstitucional a cobrança de taxa de combate a incêndio. Por quê? Porque isso está inserido no gênero segurança pública. Recentemente foi definido no tema 721 do STF, até em relação à cobrança de taxa para a emissão do carnê de IPTU. Também essa taxa foi definida como inconstitucional. Vou chamar aqui a imagem para mim, para fazer alguns destaques. Vamos lá. Já falei do 145, inciso 2, e recomendo o parágrafo 2º também do 145. Agora, meus amigos, a importância que tem súmula vinculante é a melhor custo-benefício do direito. Você já tem a obrigação de fazer a leitura de todas as súmulas vinculantes, mas eu vou destacar algumas aqui relacionadas à taxa, para ver o tanto que isso é importante. Recomendo a leitura da súmula vinculante 12, que fala que a taxa de matrícula cobrada em universidade pública ofende a Constituição. Isso, a taxa de matrícula em universidade pública para sua atividade fim. Não está falando de universidade que ofertou excepcionalmente um curso de idiomas e etc. Não é isso. Súmula vinculante 19, que fala que a taxa de coleta de lixo ela é constitucional. Tem que atender os requisitos lá, ser um serviço específico e divisível. Súmula vinculante 29. Súmula vinculante 29, ela fala que a taxa que tem um ou mais elementos da base de cálculo do IPTU, isso é constitucional. Não pode ter total identidade com o imposto. Não pode ter todos os elementos de um imposto. Se tem um ou mais elementos, mas não configurando total identidade, isso é constitucional. E a súmula vinculante 41 é da iluminação pública.
taxa de iluminação pública é inconstitucional. Iluminação pública remunerada por COSIP, artigo 149-A. Por fim, existem decisões, aí aqui não tem súmula vinculante, é recomendação mesmo, de que a taxa de limpeza urbana, taxa de capina de limpeza urbana das vias públicas, isso é inconstitucional, porque não é um serviço específico e divisível, ok? Então, recomendo fortemente a leitura dessas súmulas vinculantes. Vou anotar o número dessas súmulas vinculantes. Vamos lá. Súmula, ampliando o comentário, vou colocar aqui, ó. Súmula vinculante 12. Súmula vinculante 19, que fala da coleta de lixo. Súmula vinculante 29, que fala que a taxa que tem um ou alguns dos elementos próprios de imposto não ofende a Constituição, só não pode ter total identidade. Súmula vinculante 41, que fala da taxa de iluminação pública. Beleza? Aí, claro, pertinente aqui, ó, artigo 145, inciso 2 e parágrafo 2º do 145. Se eu não colocar de onde é porque é da Constituição. Estaria adstrito aos fundamentos da Constituição. Nem vou ampliar o comentário aqui para outras matérias, até em respeito aos professores, aos nossos professores das matérias específicas. Beleza, vamos para a questão 7. A questão 7, da Constituição do Estado. Essa aqui eu vou fazer um desabafo. Vamos lá, vamos fazer a primeira leitura. A Constituição do Estado Z conferiu aos reitores das universidades públicas estaduais o foro por prerrogativa de função. Devemos evitar o termo foro privilegiado, né? Fica mais adequado foro por prerrogativa de função. Ficando a cargo do TJ, lá ó, do Estado Z, a competência para processar e julgar originalmente os crimes comuns praticados pelas referidas autoridades. Diante do exposto e à luz da ordem constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar, meus amigos, o Supremo não tolera isso aqui. Já podemos eliminar tudo que diz que é constitucional essa previsão. Então, A, B e C estão fora do game. Porque eu quero economizar energia para a gente focar aqui, ó, na letra D e na letra E. A letra D diz é inconstitucional, ok. Pois não pode o ente estadual, de forma discricionária, estender o foro por prerrogativa de função a cargo diverso daqueles abarcados pelo legislador federal. É isso que o Supremo disse. O Supremo já tinha dito uma série de momentos e confirmou, sob pena de violação às regras de reprodução automática e obrigatória. Então, o Estado não pode ser criativo. O Estado não pode criar um foro por prerrogativa de função. Foi isso que o Supremo disse. Sob pena de ofensa à Constituição. Tem que ter alguém simetricamente correspondente. Tem que ter uma previsão, tem que ter uma semelhança no sistema federal. Tanto que eu vou anotar isso aqui, ó. Vamos lá, vou colocar assim, ó. Norma de Constituição estadual que confere foro por prerrogativa a autoridades deve guardar semelhança ao sistema federal. Ora, isso aqui é tudo à luz do princípio da simetria. Poderoso esse princípio. Princípio da simetria. Aqui, ó, ADI 6511. ADI 6511. Relatoria do ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli. Mas quero fazer um comentário. Chama a imagem aqui para mim. Pronto, e vou aqui expressar a minha opinião. O Supremo já tinha se manifestado em ADI, foi uma ADI algum dispositivo da Constituição do Estado do Maranhão, nesse seguinte sentido que colocamos aí: tinha que guardar a semelhança com o sistema federal. Beleza. O que é que ocorre? O Supremo Tribunal Federal
editou a súmula vinculante 45. E a súmula vinculante 45 diz assim: prevalece a competência constitucional do júri sobre foro estabelecido exclusivamente em Constituição Estadual. Não na literalidade, mas é isso que diz a súmula vinculante do Supremo. Vai prevalecer o júri, que está na Constituição Federal, quando o foro está estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Mas logo em seguida, logo depois, o PGR ajuizou uma série de ADIs envolvendo uma série de estados. Foi a ADI 6501, aí em seguida, 6502, 6505, 6506, envolveu o estado do Pará, do Amazonas, estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, uma série de estados. Foram 14 ADIs, salvo engano. 14 ADIs. E o Supremo neutralizou qualquer criatividade, qualquer discricionariedade das constituições estaduais. Não pode. Por quê? Porque o foro tem que ter reflexo, tem que ter previsão na Constituição Federal. A gente sabe que lá tem o foro para o presidente da República, tem para o governador. Presidente da República no artigo 102, 1, a linha A ou B, eu acho que é a linha B. Para o governador no artigo 105, 1, a linha B. Para o prefeito, artigo 29, inciso 10, e etc. A Constituição estabeleceu o foro. E o Supremo neutralizou a criatividade de Estado estar criando foro. Para mim, então, não faz mais sentido a súmula vinculante 45 ter a mesma redação, quando ela fala estabelecido exclusivamente em Constituição Estadual. Exclusivamente significa que não tem reflexo algum na Constituição Federal, e isso não pode. Então, o Supremo é aquilo que eu digo, o Supremo não foi criado para legislar. Quando edita a súmula vinculante, ele pensa no caso concreto, não pensa nos demais casos e começa aí a confusão. Na minha humilde opinião, e depois você me diz o que você pensa, me manda aí um WhatsApp, não faz mais sentido a súmula vinculante 45 com a redação que está. O Supremo já deveria ter revisado, e de ofício. Beleza, mas é só um desabafo, é a minha opinião, a súmula vinculante 45 continua lá. Beleza? E ela é importante. Reitero, faça a leitura de todas as súmulas vinculantes. Na minha opinião, a 45 o Supremo já deveria ter revisado essa redação. Beleza, vamos voltar aqui para as questões. Aí aqui vou citar só uma, ó. A ADI 6511, que eu já falei que foram várias, né? A 6511 foi de Roraima. Vou citar aqui, ó. A ADI 6501. Foi um monte de ADI, 14 ADI, salvo engano, 6501, do estado do Pará. Do estado do Pará, ok? Envolvendo a Constituição do estado do Pará. A Constituição do Amazonas foi a 65, foi a ADI 6515. 6515. E a súmula vinculante que eu falei, ela tá valendo sim para a prova, é a súmula vinculante 45. Beleza. Questão 7, gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima questão. Questão 8 na tela. A questão 8 diz o seguinte: em relação aos direitos fundamentais, analise as assertivas a seguir. Essa está sendo chamada por alguns críticos a questão do Barroso. Explico por quê. Na primeira assertiva, falou assim, na Constituição brasileira, as matrizes, né, dos direitos fundamentais são vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E isso está lá no livro do professor Barroso, né, no livro Direito Constitucional Contemporâneo do professor Barroso. Mas, meus amigos, não é só o professor Barroso que fala isso. E outra coisa, é, esses valores, eu vou chamar assim, ó, é a ordem que está lá no artigo 5º caput. Está lá, ó, lá no 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Um detalhe aqui, ó. Essa segurança lá do artigo 5º caput, que eu estou falando, ó, vou colocar aqui, ó, a segurança do artigo 5º caput, essa segurança aqui, ó, é a segurança jurídica. Porque eu já recebi comentário assim, ó, Diego, segurança se repetiu no 5º caput e no artigo 6º. Não, lá no artigo 6º, caput também, lá é a segurança pública. Lá é a segurança pública. Beleza? Então não é a mesma segurança, não. Em que pese está somente lá a palavra segurança. Então a primeira assertiva está certa, a segunda assertiva. Direitos fundamentais constituem uma reserva mínima de justiça que as democracias devem assegurar a todos os cidadãos. Direitos fundamentais, reserva mínima, democracia deve assegurar. Aí os críticos estão mencionando que isso foi trecho da fala do ministro Barroso no seu discurso de posse. Beleza. A terceira assertiva diz o seguinte: quando ocorre uma colisão
de direitos fundamentais, a solução do problema não poderia se dar mediante a subsunção. E realmente, sendo necessário o uso da técnica da ponderação. Para se resolver a colisão, usa-se a técnica da ponderação ou sopesamento. Ponderação, vou dizer o seguinte, ó. Ponderação, eu vou dizer o seguinte, vamos lá. Ponderação é método de solução. É método de solução para se evitar o esvaziamento do conteúdo. Do conteúdo em choque, que ele chamou de colisão. O choque de normas, né? Conflito, e o choque de princípios, colisão. Beleza. Da subsunção, o ministro Celso de Mello gostava de falar muito disso. Cada voto dele uma aula sobre isso. Da subsunção, eu vou puxar o seguinte comentário. Ela ocorre quando? O caso concreto se amolda ou se enquadra à norma legal. A norma legal. E a norma no sentido de norma legal em abstrato. Vou dizer também aqui que essa teoria da subsunção, ela tem duas premissas. Ela tem uma premissa maior, e a premissa maior seria um princípio, e a premissa menor seria uma situação de fato. Uma situação de fato. Isso aqui é da escola histórica. Isso aqui é da escola histórica do direito. E sua pandectística. E sua pandectística na Alemanha. Quem traduziu uma obra assim, quem gosta de falar muito disso, professor Gilmar Ferreira Mendes. Beleza? Maravilha. Colisão e ponderação, as três estão certas. Logo, gabarito ficou a letra E. 1, 2 e 3. Ele pede o correto que se afirma. Gabarito 1, 2 e 3. Beleza, questão 8, gabarito letra E. Vamos para a questão 9. Questão 9, na tela, diz o seguinte. A Constituição do Estado Alfa disciplinou as regras e os parâmetros de processo legislativo e previu que a proposta de emenda à Constituição Estadual, será discutida e votada em 2 turnos. Opa, aqui tudo bem. Considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3. Vou destacar de outra caneta aqui, ó. 2/3 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. Vou chamar a imagem aqui para mim. Chamar a imagem direto para mim. Minhas amigas e meus amigos, o processo de emenda à Constituição Estadual deve seguir simetria ao processo de emenda à Constituição Federal. Claro, e simetria no que couber. No sistema federal, o sistema é bicameral. No sistema estadual, o sistema é unicameral. Mas os 2 turnos por 3/5 tem que seguir. Não pode criar
uma regra mais rigorosa sem nenhuma necessidade. Um detalhe, farei 2 comentários aqui. Emenda à lei orgânica municipal, emenda à lei orgânica do município é 2/3. Mas porque tem um fundamento básico, o artigo 29 lá da Constituição. Então, 2 turnos na Câmara Municipal, na Câmara dos Vereadores, e por 2/3. Lá tem um fundamento para existir. Emenda à Constituição Estadual tem que seguir simetricamente o processo federal. Claro, no que couber. Um outro comentário. As regras básicas de processo legislativo funcionam à luz do princípio da simetria. As regras básicas de processo legislativo devem ser observadas pelos demais entes federados. Então, você nem precisa ler a lei orgânica do município de Balneário Camboriú para saber que lá, um exemplo, lei complementar precisa de maioria absoluta. Nem precisa ler. Porque é regra básica de processo legislativo. Beleza? E para fechar, o DF. O DF rege-se por sua lei orgânica. E aí, ele vai receber o tratamento igual ao Estado, igual ao município. O Supremo, por inúmeras vezes. Eu acho até que numa ADI 486, não tenho certeza desse número, me perdoe se eu estiver errando. O Supremo, por inúmeras vezes, reconheceu que o DF, a lei orgânica do DF, equipara-se à Constituição Estadual. Não é Constituição Estadual, mas tem o status de Constituição Estadual. Então, o DF tem que seguir os 3/5, 2 turnos, 3/5. Beleza? Vamos voltar lá para as questões. Diante do exposto, da sistemática constitucional vigente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto, Eurico, é correto. E o que está estabelecido na letra C? Diz que essa previsão que exigiu aqui, 2/3, de que ela é inconstitucional por ofensa ao princípio da simetria, ao qual a autonomia dos Estados-membros se submete a teor do que prevê o artigo 25 da Constituição e 11 do ADCT. É o X da questão. O erro da letra A, ele diz que é constitucional, e não é. Na letra B, ele fala que é possível ser mais rígido não. No Estado, não. A letra D e E também. O que elimina a letra D e a letra E é que afirma que o dispositivo ele é constitucional, e ele não é constitucional. Beleza, maravilha. A ADI aqui que eu falei, a ADI 486 do Supremo Tribunal Federal. Até cabe eu fazer um comentário aqui, me permitam ampliar para mais um comentário aqui. Essa aqui é interessante, meus amigos, que eu lembrei. Iniciativa popular. Sabemos que um projeto de lei pode ser deflagrado por iniciativa popular, a subscrição dos cidadãos no projeto de lei. No âmbito federal, está lá no artigo 61, parágrafo 2º, 1%, participação no mínimo de 5 estados e cada estado com não menos de 0,3%. Projeto de lei. No âmbito estadual, cada estado regulará o seu, artigo 27, parágrafo 4º. No âmbito municipal, é exigido na Constituição Federal, no âmbito municipal, 5% do eleitorado. A banca troca por habitantes. Só que eu estou falando do projeto de lei. A pergunta aqui é: pode iniciativa popular para emendar a Constituição Estadual? Meus amigos, não temos a previsão de iniciativa popular para emendar a Constituição Federal. O professor José Afonso da Silva até entende que pode vir a ser reconhecido, já que o dono do poder é o povo. Se o povo pode ensejar um poder constituinte originário, uma nova Constituição, por que não poderia emendar? Ok, uma interpretação sistemática, ok. Mas na literalidade do artigo 60 não tem iniciativa popular para emendar a Constituição Federal. E para emendar a Constituição Estadual? O Supremo disse que é possível, se tiver previsão na Constituição Estadual. O Amazonas fez, Pará fez, São Paulo fez, Rio de Janeiro fez, Maranhão não fez. Algum problema? Nenhum. O Supremo disse que isso é uma opção decorrente da autonomia política do ente federado. Se ele quiser atribuir iniciativa popular para emendar a Constituição Estadual, não estou falando de projeto de lei, não, porque isso já está segurado na Constituição Federal. Eu estou falando para emendar a Constituição Estadual. Beleza? Isso é possível desde que previsto na Constituição Estadual. Maravilha. Vamos voltar aqui para as questões. Vou acelerar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão aí, dando razão ao edital que mencionou o direito constitucional tributário. Aí caiu aqui, caiu as assertivas. Essa questão aqui foi interessante a nível de interpretação, Caiu aqui as assertivas. Aí nas alternativas não pergunta qual está certa, qual está errada, não. Ele faz um trocadilho
com ITBI e com ITCMD. Nas três assertivas, ele diz assim, ó. Na primeira assertiva, hipoteca sobre imóvel em garantia de um empréstimo que contraiu. Ah, esse é o Fabiano, tá? A questão falou aqui, não fiz a leitura, desculpa, Fabiano. Em favor de terceiros, direitos, constitui direitos reais sobre imóvel de sua propriedade. Aí, a primeira assertiva diz assim, ó. Hipoteca sobre imóvel em garantia de um empréstimo que contraiu. E, meus amigos, incide ITBI. Incide ITBI. Vou colocar como fundamento aqui o artigo da Constituição que traz as competências municipais. 156, inciso 2, as competências municipais dos impostos. Na assertiva 3, vou colocar o que traz os estaduais. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 7. 155, parágrafo 1º, inciso 7. Usufruto por liberdade em favor de seu filho Mário de um imóvel para sua residência, para a residência desse filho. Ele ainda falou por liberdade, usufruto por liberdade. A segunda assertiva, ele fala de servidão de passagem a título oneroso em favor de seu vizinho Carlos, para que este pudesse ter seu acesso facilitado a uma praia. Beleza? A título oneroso, olha aqui, ó, sem isso aqui, ó, responsabilidade de direito de garantia, título oneroso. Gabarito dessa questão. Aí ele fala aqui, ó, o ITBI e o ITCMD. O gabarito é a letra B. Ele faz um trocadilho com ITBI e ITCMD, conjugando lá com as assertivas. Sobre a hipoteca, não poderá incidir ITBI, ó, da primeira assertiva, hipoteca. Não poderá incidir ITBI. Sobre a servidão, poderá incidir ITBI. E sobre o usufruto, poderá incidir ITCMD. O X da questão, gabarito letra B. Então, olha aqui, ó, a hipoteca que ele atrela ao ITBI não poderá incidir. Aí ele diz aqui, ó, sobre a servidão poderá incidir ITBI e o usufruto não poderá incidir o ITCMD. Beleza? Questão 10, gabarito letra B. Vamos para a questão 11. Questão 11 fala em recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal. STF apreciou-se a constitucionalidade do artigo 1641 do Código Civil, que prevê a obrigatoriedade do regime... Ah, tá aqui, a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoas maior de 70 anos. Ao decidir a questão, o STF interpretou conforme a Constituição, o dispositivo e fixou a seguinte tese de julgamento. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado, ou seja, no caráter facultativo, e foi isso mesmo que o STF fez, por expressa manifestação da vontade das partes, mediante escritura pública. Beleza? Ali diz assim, ó, em relação ao tema, analise as assertivas a seguir. Aí ele traz a primeira assertiva e diz assim, ó, o princípio da igualdade restringe a utilização do fator idade para desequiparar pessoas, salvo se demonstrado que se trata de fundamento, ó, salvo se demonstrado que se trata de fundamento razoável para um fim legítimo. Beleza, isso aqui está certo. 2. O princípio da dignidade humana inclui em seu conteúdo o valor intrínseco de toda pessoa e a autonomia para realizar suas próprias escolhas. Sim, dignidade humana, a autonomia para realizar suas próprias escolhas. É o conteúdo, o valor intrínseco. Beleza, toda pessoa. 3. O regime de separação de bens do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, aplica-se tanto ao casamento quanto à união estável. Opa! Mas somente o casamento forma entidade familiar. O somente aqui elimina a terceira assertiva. Que para o Supremo não há diferenciação. Não há diferenciação. Beleza? Então, 1 e 2 correto, gabarito letra C. O Supremo, ele praticamente ele fez um combinado do artigo 3º, inciso 4º, né? Promover o bem de todos sem distinção de preconceito, raça, sexo, cor, idade e etc. E ele definiu como, ele combinou isso aqui com a autonomia da vontade.
Então, não é que o Supremo declarou inconstitucional. Deixa eu chamar a imagem aqui para mim. Então, não é que o Supremo declarou inconstitucional o artigo 1641. O Supremo ele deu a interpretação conforme a Constituição. De o quê? É facultativo. Se tiver expressa a manifestação, inequívoca manifestação, vontade das partes, por que não predominar aí essa autonomia da vontade das partes e não estabelecer distinção por conta da idade, se tem expressa manifestação, ok? Em sentido contrário. Mas permanece lá, ficou como facultativo. Se ninguém falar nada, aplica-se o 1641. Beleza, deixa eu só fazer mais um comentário. Tem uma obra muito boa, está disponível aí no Google, sobre o papel criativo dos tribunais. Entre a total constitucionalidade e a total inconstitucionalidade, existem as decisões intermediárias, são técnicas decisórias. Se colocar no Google assim, papel criativo dos tribunais ou decisões intermediárias, já acha essa obra. Lá existem várias técnicas decisórias, de que o direito não estaria distrito a um sistema binário, existe um meio termo, né? E a interpretação conforme a Constituição está lá. Eu só colocaria em grau, em mesmo grau de importância, a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Mas por que essas duas, se existem outras técnicas lá? Porque ambas estão mencionadas na Lei 9868/99, que é a lei da ADI. Então, por estar mencionada lá, acho muito relevante. E artigo 27, artigo 28, eu não lembro muito bem. A interpretação conforme a Constituição, o Supremo define a interpretação que é compatível com a Constituição. Uma norma está admitindo várias interpretações, qual é aquela que é mais compatível com a Constituição? É um esforço para salvar a norma. Já na declaração de constitucionalidade parcial sem redução de texto, o Supremo declara inconstitucional sim, mas não é a norma. Declara inconstitucional uma determinada incidência dessa norma, uma determinada aplicação. A aplicar naquele caso é inconstitucional. Beleza, faça a leitura desses dispositivos, procurem esse material que está disponível no Google, excelente material. Coloquem decisões intermediárias ou coloquem papel criativo dos tribunais e coloquem assim, Barroso. Ele é um dos autores. E vale a pena fazer a leitura, viu? Vamos lá, continuando aqui para o vídeo não ficar longo. Vamos para a questão 12. A questão 12 diz o seguinte. A questão 11, gabarito ficou letra C, né? Questão 12. Acerca da proteção contra dispensa imotivada ou despedida arbitrária nos termos da Constituição. Ele fala da jurisprudência simulada do TST. Como eu havia alertado no início do vídeo, eu não irei esgotar a fundamentação aqui, até em respeito aos professores das matérias específicas, ok? Então, nem identifiquei e nem vou colocar aqui essa súmula do TST. Essa questão, o gabarito veio letra B. Na letra A, ele até diz assim: a garantia do emprego assegurada ao empregado eleito a cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção a Acidente, a CIPA, né? Representante dos empregados está restrita ao membro titular. Restrita não está, o suplente também, ok? Tem entendimento simulado. B. A Constituição de 88 veda a despedida arbitrária da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, bem como a do empregado eleito para cargo de direção, comissão interna de prevenção de acidente, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Vou colocar aqui, ó, artigo 10, inciso 2, a linha A e B do ADCT. Beleza? A DCT que é tão constitucional quanto a parte dogmática. Beleza? Não está hierarquicamente nem superior e nem inferior. Ele pode trazer uma previsão específica, mas não é hierarquicamente nem superior e nem inferior. Trazendo aqui para aproveitar um argumento constitucional. Beleza? Para eu não invadir fundamentação de outra matéria. O erro aqui da C fala a garantia contra a despedida arbitrária da empregada gestante é personalíssima, não admitida extensão do direito a quem detiver a guarda da criança em caso de falecimento da genitora, o não é que elimina. A letra D fala que a despedida arbitrária está restrita às hipóteses de empregada gestante e dos empregados eleitos pelos empregados indicados pelos empregadores para o cargo de direção. Então, quando ele diz que está restrita. E a letra E fala que não terá garantia no emprego. Vou colocar aqui como argumento adicional, só como recomendação, para ficar adstrito na Constituição. Faça a leitura do artigo 7º, inciso 1 da Constituição e artigo 11 da Constituição. Beleza. Para não deixar de fundamentar aí na Constituição. Vamos para a questão 13. Questão 13 também envolveu aí no direitos sociais, em seu artigo 7º, fala aqui, ó, direitos sociais, em seu artigo 7º,
elenca os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Dos direitos previstos, indique aquele que até o presente momento não foi regulamentado. E, meus amigos, o que não foi regulamentado é o adicional de remuneração para as atividades penosas. Isso até está lá na Constituição, exigindo regulamentação. Artigo 7º, inciso 23. Não foi regulamentado ainda, prejudicando aí o seu funcionamento, o seu exercício. A letra A, vou fundamentar aqui, ó, no artigo 7º, inciso 21. Já foi regulamentado, mas não vou aqui utilizar a lei. C, artigo 7º, inciso 33. Inciso 33. Beleza. Letra D, artigo 7º, inciso 28. Faça a leitura do artigo 7º todo. Estou recomendando esses incisos aqui por conta da alternativa. E letra E, fala o salário família, paga em razão do dependente, trabalho de baixa... Aqui, ó, artigo 7º, ó, de baixa renda. Inciso 12. Todos da Constituição. Quando eu não falar de onde é porque é da Constituição. Um detalhe, meus amigos, a letra C fala assim, ó, proibição de trabalho noturno a menores de 18 anos. Isso nem precisaria de uma regulamentação. Deixa eu chamar a imagem para mim, para trazer o argumento constitucional. Para aproveitar aqui a carona, para comentar a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, professor José Afonso da Silva, né, eu recomendaria para vocês dominarem a norma de eficácia plena, contida e limitada. O que está na letra C é a norma de eficácia plena, nem depende de regulamentação. Cuidado, não fica só na diquinha de que na forma da lei é isso e nos termos da lei é aquilo. A técnica correta utilizada pelo Supremo o Supremo faz duas perguntas para a definição de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Se fosse só diquinha, o Supremo não ficava, às vezes, horas debatendo um dispositivo, beleza? A primeira pergunta que o Supremo faz é: esse dispositivo da Constituição reúne os elementos necessários para a aplicação dos seus efeitos? Se a resposta for não, já se encontrou a resposta. É norma de eficácia limitada. Se a resposta for sim, reúne, é necessário fazer uma segunda pergunta para definir se ela é plena ou se ela é contida. A segunda pergunta é: pode uma norma infraconstitucional validamente criar exceções, validamente criar restrições? Se a resposta for sim, é contida. Se a resposta for não, para essa segunda pergunta, é porque é uma norma de eficácia plena. Beleza, esse é o comentário que eu queria fazer aqui. O que está na letra C é de eficácia plena, nem precisa de regulamentação. O comentário que eu quero ampliar aqui, essa questão começa falando dos direitos sociais. E os direitos sociais, meus amigos, tem 3 princípios que estão, entre aspas, na moda. Tá? Que estão na moda, mas entre aspas. Porque não são princípios novos, não. Mas estão caindo bastante, principalmente nas provas da FGV. Falou em direitos sociais, a gente leva em consideração a efetividade desses direitos sociais. E ligado à efetividade dos direitos sociais, eu te chamo a atenção para 3 princípios. 3 princípios ligados aos direitos sociais. O primeiro é a reserva do possível. Reserva do possível, que vai ser alegado pela administração pública. E cuidado, muita gente atrela a reserva do possível só à existência de recurso financeiro. Essa é só uma das. Existe a reserva do possível fática, que sim, ela está adstrita à existência de recurso financeiro. E existe a reserva do possível jurídica. Essa é a razoabilidade. Pode estar nadando em dinheiro, mas se não é razoável a pretensão ali, reserva do possível. Sei lá, exagerando aqui, exigir, sei lá, internet 10G para todo o estado de São Paulo, todo o estado do Amazonas. Não é razoável, pode estar sobrando dinheiro, é melhor gastar dinheiro com outra coisa. Primeiro princípio, reserva do possível, que se subdivide em reserva do possível fática e a jurídica. Segundo princípio é a vedação ao retrocesso. Os direitos sociais já conquistados, já implementados, não poderão ser retirados, salvo se atingirem a finalidade. Então, se o programa social, se o direito social é acabar com a fome, ele não poderá ser extinto, esse programa. Ou ele pode ser substituído, né, por outro mais eficiente, tão eficiente quanto ou mais eficiente, ou só poderá ser extinto se ninguém mais estiver precisando, se ninguém mais estiver passando fome nesse Brasilzão. Então, a vedação ao retrocesso, ou o princípio da proibição da evolução reacionária, é a impossibilidade de extinção de um direito social. O que é possível é a sua implementação. Só será possível a sua extinção se ele cumprir a sua missão. Ninguém mais precisa desse direito social. Beleza? E o terceiro e último princípio é o mínimo vital, ou mínimo existencial. Não dá para alegar a reserva do possível para aquele básico necessário à vida, a vida digna. Está muito atrelada à dignidade da pessoa humana. Então, os 3 princípios. A vedação ao retrocesso,
mínimo existencial e a reserva do possível. Queria fazer esse comentário e vamos lá. Prometo que eu vou me controlar aqui nos comentários. Já estamos próximos, vamos para a questão 14. Vamos para a questão 14. Questão 14 a respeito do princípio da presunção de inocência. Analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa: o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à possibilidade de execução imediata de pena aplicada pelo tribunal do júri, ainda que a sentença condenatória proferida não tenha transitado em julgado. Isso aqui o Supremo realmente analisou. Isso aqui está correto. Recurso extraordinário 625, 263. Relatoria do ministro Gilmar Mendes. Beleza, segunda assertiva. Segundo assentado na jurisprudência do STF, a presunção de inocência impõe que a decretação de prisão cautelar se baseie em elementos concretos, extraídos dos autos, não sendo possível a vedação de liberdade provisória ex lege. Isso aqui também está correto. Vou colocar aqui, ó. Vou até colocar uma ADI 3112. Um está correto, dois está correto. Já daria para eliminar a letra A fora, a B fora, a 3 fora. Já dá até para responder, ó. Gabarito, letra B. A terceira diz assim, ó, tendo em vista que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo, a pena imposta em acordo proferido pelos tribunais de segundo grau pode ser executada imediatamente? Não pode, à luz da jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal. Vou fazer a recomendação. Essas ADCs aqui vale a pena, meus amigos. ADC 43, a ADC também 44 e a ADC 54. Beleza, vale muito a pena. Gabarito letra D, questão 14. E fundamento constitucional, olha aqui, ó, artigo 5º, que foi tão debatido, o artigo 5º, o Supremo mudou de posicionamento, inciso 57. Artigo 5º, inciso 57. Beleza, vamos para a questão 15. Questão 15 fala: João da Silva vai à agência bancária obter o levantamento de conta de FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. De terceiro, usando documento falso. Usando documento falso. Desconfiado da veracidade do documento, o gerente da agência pede a João que retorne em algumas horas, quando o dinheiro já estará disponível em sua conta. João retorna no horário combinado e, no momento em que efetuou o saque, é preso por policiais militares. Então, ele retorna no horário combinado. Acionados pelo gerente da agência após proceder à checagem da autenticidade do referido documento e confirmar a sua falsidade. Considerando a narrativa, assinale a afirmativa correta. Dos tipos de flagrante, meus amigos, aqui, ó, trata-se do flagrante esperado, tá? Esse caso aqui, ó, flagrante esperado. Não irei colocar outra fundamentação. Tá? Por exemplo, flagrante preparado, súmula 145, STF. É melhor o professor da matéria esgotar isso aqui. Ele fala que, ó, flagrante, a ação controlada, flagrante diferido, eu acho que quem marcaria um teria que marcar o outro, já daria para eliminar. Na letra A polícia induz, né? Na letra A, prisão em flagrante é ilegal, pois se trata de flagrante provocado, uma indução ali, e não é o caso aqui. O caso é do flagrante esperado. Beleza, a fundamentação específica não irei colocar, doutrinária, não vou explorar em respeito até os professores da matéria específica. Vamos para a última questão, a respeito da garantia constitucional da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito, vamos aqui analisar. 1. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica. Lícitas. Sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9296 e demonstrada a necessidade da medida, diante de elemento concreto e da complexidade da investigação, as decisões judiciais que autorizam a interceptação e suas prorrogações devem ser devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. Isso aqui está correto. O Supremo já definiu no tema 661. Na segunda assertiva,
A segunda assertiva está incorreta. Vou colocar aqui, ó, a ADI 6298 e 6299. Façam a leitura desse acórdão, coloque no Google, dá para achar o acórdão, é simples, faça a leitura. E a terceira também está errada, recurso extraordinário 131, 6.369. Beleza? Façam a leitura desses acórdãos, vale a pena, beleza? Para ganhar mais envergadura aí na resposta. Gabarito, letra A. Ficaria adstrito a isso, a recomendar a leitura desses julgados aqui. Deixa eu chamar a imagem aqui para mim, para a gente encerrar a questão 16, gabarito, letra A. Esse vídeo já está mais longo do que eu gostaria. Vamos lá. Ótimo, ficou uma verdadeira jornada aqui, principalmente por essa interdisciplinariedade. Meus amigos, irei aqui fazer alguns breves comentários já para a gente encerrar. Não esgotei a fundamentação das matérias que envolvem fundamentação infraconstitucional, ok? E principalmente questão jurisprudencial específica. O que eu acredito para a próxima prova? Faça a leitura de todas as súmulas vinculantes. Todas, todas. Vale muito a pena. É o melhor custo-benefício do direito. Para a constitucional, eu faria a leitura dos julgados envolvendo. Tem material do Supremo com isso tudo destacado. Se não tem, eu posso até fazer um PDF. Me manda um WhatsApp que eu te mando o PDF. Os julgados envolvendo o artigo 5º e o julgado da jurisprudência envolvendo o artigo 37. Só aqui, ó, eu não tenho dúvida da cobrança de questões nas próximas versões. Eu não tenho dúvida. É o que eu faria e, sem dúvida alguma, isso será cobrado. As súmulas vinculantes, os julgados envolvendo todo o artigo 5º, que a gente sabe que é muito inciso, e todo o artigo 37, que também não é um dispositivo curtinho, tá bom? Vou encerrar por aqui, já ficou longo demais, mas o nosso bate-papo não termina aqui, não. Eu só queria deixar gravado, porque a gente ficou trocando áudio, aí encaminhando áudio, já estava virando uma confusão, vou deixar aqui registrado, beleza? Qualquer coisa me manda um WhatsApp, a gente continua conversando aí. Tá bom, meus amigos? O vídeo já ficou longo demais, vou parar por aqui, também já cansado, hoje foi dia de simulado, e amanhã eu continuo na correção dos simulados. Um abraço, valeu, qualquer coisa estou à disposição. Até mais.